Posto isto, a verdade é que esta crise tem um impacto tremendo, já é uma quebra do PIB já significativa, no desemprego está a aumentar. Há quem diga que a partir de setembro isto vai piorar bastante. O que é preciso fazer de imediato? Já leram os três, com certeza, o memorando ou as 120 páginas de António Costa e Silva, que definiu uma série de itens para a recuperação da economia portuguesa. Já leu, não sei se já leram todos, para o partido do princípio que leram. É um bom memorando aquele que devemos seguir e que podem contribuir. Vamos lá ver, quem sou eu? Quem sou eu? Portanto, eu tenho a maior consideração, para dizer o mínimo, pelo engenheiro Costa e Silva. Portanto, tenho um percurso de vida e eu tive muitos títulos, mas nomeadamente profissional e invejável e digno do maior apreço. E eu penso que ele fez um bom trabalho. Fez um trabalho sozinho, durante um período muito curto, expresso numa centena de páginas, e, portanto, essa foi a sua função. E agora há seguramente muito trabalho que precisa de ser feito por muita gente. Eu, relativamente ao que nos foi proposto, há coisas na proposta do engenheiro Costa e Silva que, para uma pessoa como eu, com a minha idade e com o meu percurso de vida, são óbvias e dignas de maior apreço. Por exemplo, Portugal investiu muito nestas últimas décadas, mas investiu uma concentração enorme no investimento na rodovia. Toda a gente sabe que há um atraso enorme no caminho de ferro, na área portuária. Portanto, o engenheiro Costa e Silva vem pôr o dedo na ferida do investimento em infraestrutura que se atrasou e que é vital. Há também o tema do aeroporto de Lisboa. É irrecusável que Lisboa precisa de um aeroporto. Há depois uma outra área onde eu tenho mais dificuldade, que é a área do hidrogénio e, portanto, parece muito controverso. Está ali posto muito dinheiro numa área também tecnológica onde Portugal não tem experiência nenhuma. Enfim, isso tenho mais dúvidas, mas porque não sei. Portanto, disso sabe o engenheiro Costa e Silva, não sou eu. Agora, há aqui questões. O engenheiro Costa e Silva tem uma noção muito clara de que aquilo que nos veio dizer é para um prazo relativamente longo. Porque Portugal, neste momento, não precisa de investimento. Portugal, neste momento, precisa de consumo. O que está a travar a economia portuguesa é o consumo. E as exportações. Esse é também um outro problema. Aliás, eu estive a ver números de agências internacionais antes de vir. Aponta-se para quedas do PIB em Portugal, enfim, já nunca abaixo de 10%. Toda a gente está por aí. Quem é que está a contribuir para essa queda? É o consumo e as exportações. O consumo a cair, enfim, nessas previsões, tanto como o PIB, na casa dos 8%, 10%, e as exportações na casa dos 25%. E essa é, para mim, uma das interrogações maiores. Eu acho que a economia mundial está completamente desorganizada. Há aqui grandes interrupções nas cadeias de comércio internacional e uma queda de 25% das exportações num país como Portugal é terrível e não sabemos como vai ser recuperado. E nem sequer sabemos se podemos fazer alguma coisa sobre isso. Enfim, a ICEP fará o que puder, mas é a desordem do mundo que está aqui a refletir-se e não sei se nós sozinhos ou acompanhados poderemos fazer grande coisa. Agora, na área do consumo, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão, aliás, o engenheiro Costa e Silva deixa isso claríssimo, muitas boas empresas portuguesas não chegarão ao momento daqueles investimentos, porque morrerão antes, se não for feito alguma coisa no sentido de apoiar, digamos assim, o consumo, as famílias e as empresas que existem, ainda antes de chegarmos a essa fase. Eu acho que esse é o desafio maior, porque, digamos, todo o trabalho que o engenheiro Costa e Silva nos apresentou precisa de ser esmiuçado, precisa de planeamento em cima, precisa disso tudo, mas, além disso, antes de chegar a essa fase de investimento, é preciso preservar o que há, olhando para as empresas que existem e para as famílias que existem e acudindo sobretudo ao consumo, já que nas exportações não podemos fazer grande coisa. Sem dúvida. Nuno Fernandes Tomás e João Duque, também gostava de vos ouvir a propósito deste documento do engenheiro Costa e Silva. E do que o professor Daniel Bessa disse agora. Começo eu ou João, queres avançar? Não, avança, faz favor. Força, Nuno. Então pronto, enfim, eu ouvi e ouço sempre com atenção os meus colegas, neste caso concreto ainda mais,
e estou, enfim, em geral de acordo com o professor Daniel Bessa. Eu olho mais para este documento como uma visão sobre o país para o futuro. As prioridades existem, eu começo por dizer, talvez, reparo agora ao princípio, que tenho também uma grande estima pelo engenheiro Costa Silva, quem conheço, e acho que foi uma boa escolha para fazer este documento. Mas olho mais como um documento, uma visão. As prioridades são muitas e acho que temos que afunilar mais, se calhar escolher menos prioridades, e depois falta todo um plano de ação em cima deste documento, que também não cabe, ou não caberia ao engenheiro Costa Silva, cabe sim ao Governo fazer. Dito isso, também tenho muitas dúvidas sobre o projeto de hidrogénio, tal como o professor Daniel Bessa mencionou, até porque estamos a falar de montantes muito significativos, mas mesmo em si estamos a falar de projetos que nós já tivemos à semelhança do passado e depois chegámos à conclusão que cometemos alguns erros. Não gostaria de ver cometido os mesmos erros. E, basicamente, acho que este documento, esta visão, tem que ser consubstanciada agora por algo mais concreto, até para termos uma execução, eu diria, eficiente dos fundos. O próprio Primeiro-Ministro já percebeu isso. Foi o que ele tentou vir dizer hoje. Eu agora não tenho lido a entrevista, vi os títulos. O nosso Primeiro-Ministro é astuto. Ele percebe, uma vez negociado o pacote, não é? E em cima do plano de recuperação, o próximo quadro plurianual e o restante que faltava de executar do PT 2020, e somados estes milhares de milhões, percebe que agora o desafio vai ser mais do lado da execução. E começa, de facto, a focar-se nesse ponto. Esse é que vai ser o grande desafio. Agora, para nós, de facto, executarmos com eficiência, teremos que fazer muito mais do que este documento, na minha opinião. João Duque. Pronto, relativamente àquilo, tentando ser marginalmente contributivo nesta discussão, eu de facto também concordo que há aqui dois planos. E o plano do papel do António Costa e Silva não é para a emergência. E, portanto, é para a estrutura. E a emergência tem que ser tratada, porque se não cuidarmos do curto prazo, nunca chegaremos ao longo prazo, porque já estamos todos mortos. E, portanto, concordo em absoluto que é um outro tipo de visão. E o Governo vai tentando fazer alguma coisa, enfim, podia fazer se calhar mais, nomeadamente já falamos aqui no canal Eureka, etc. Mas, de facto, há aqui uma manutenção de um consumo que agora é obrigatório fazer. Mas, olhando para o investimento de longo prazo, há aqui um ou outro aspecto que me preocupa. Eu tenho referido isto publicamente e já não é a primeira vez que o faço e vou insistir. A questão da ligação ferroviária em bitola europeia de Portugal, portanto, com a Europa passando por Espanha, para mim é crítico e vai ser vital, e isso vai notar-se, não é agora, nem daqui a um ano, nem daqui a 2 ou 3, mas vai notar-se daqui a 10 ou 15 anos. E nós devíamos ter e estar a trabalhar nesse sentido. E se não o fizermos, vamos ficar absolutamente isolados. E dizem os melhores especialistas ferroviários que, se bem que existam formas de mitigar a questão da diferença, e quando estamos a falar na bitola, estamos a falar na diferença entre os eixos dos dois carris, portanto, a diferença da medição dos eixos dos dois carris, isto viabiliza ou inviabiliza, ou facilita ou dificulta, baixa o preço ou encarece o custo do transporte das mercadorias que possam sair de Portugal para a Europa ou da Europa para Portugal. E isso é muito importante para dar vida e dar sustentabilidade aos portos portugueses. E é por isso que me preocupa muito a forma como estão a ligar os portos portugueses, ou se pensam fazer, à Europa. Essa é uma questão que não está esclarecida no papel do António Costa e Silva, e eu acho que não está deliberadamente. Portanto, não há qualquer referência à bitola, fala-se apenas na necessidade de investimento na ferrovia, mas sem o cuidado de especificar. E eu temo que seja uma questão que, como não é pacífica e é polémica, e para se ultrapassarem os problemas e se pôr um papel cá fora, se tenha deixado essa questão de fora.
Há uma outra questão que é a da reindustrialização, que eu acho que é importante e que se deve fazer, enquadrada num ambiente europeu. E também tenho algumas dúvidas sobre o investimento aparentemente tão excessivo, que se fala na área do hidrogênio. Porque as maiores instalações que existem na Europa, estamos a falar da ordem das 20 megas, e aqui estamos a falar de gigas, não é? E, portanto, estamos a falar de dimensões completamente diferentes, enfim, numa área que nós não temos grande experiência. Mas se a Europa decide investir em Portugal, nesta área, sem exigência de retribuição, e portanto sem que nós tenhamos que pagar depois alguma dívida que seja criada por isto, bem, isso é um problema. Agora, se nos obrigam a endividar-nos para entrar numa tecnologia que não dominamos, de uma dimensão com a escala que estamos a falar, para sermos nós outra vez a pagar, eu acho que já é um bocadinho excessivo, porque uma das, pelo menos, aparentes justificações para as nossas contas caras da eletricidade é o investimento que fizemos em energias renováveis de uma forma muito antecipada. E digamos que estas são duas áreas que me preocupam e que até confesso que tive a oportunidade de falar com António Costa e Silva e de lhe fazer refletir estas minhas preocupações, e nomeadamente na reindustrialização, fazendo, digamos, numa ótica europeia. Nós estamos na Europa e acho que quando a Europa nos financia da maneira como vai financiar, tem a obrigação, tem o direito de nos exigir que nós foquemos o investimento em algumas áreas. E, portanto, eu sinceramente, quer dizer, ser demasiado arrogante face àquilo que possam ser orientações de política industrial ou de reindustrialização de Portugal, inserindo-a numa ótica europeia, eu não acho mal. Acho que é razoável, tendo em conta que quem financia tem uma palavra a dizer sobre aquilo que se vai fazer com os fundos. Professor Daniel Bessa, voltando, então passando esta visão para aquilo que é o terreno e as prioridades, o que é preciso fazer de imediato para, a partir de setembro ou no próximo ano, pelo menos, as empresas não morrerem, o consumo aumentar, com os desafios que temos, com a questão da TAP, da banca, que enfim continua a ser um problema em Portugal. Era bom sabermos aqui, os Estados Unidos saberem, então, que prioridades? Eu da TAP nem vou dizer nada. Agora, a banca é decisiva. A banca é decisiva porque eu tenho dito que de todas as medidas que foram tomadas até este momento, há duas que se me figuram decisivas. Uma delas são as moratórias. E, portanto, as moratórias dão à banca enfim, estão garantidas neste momento até março de 2021, uma tranquilidade enorme, porque, enfim, os devedores maiores, alguns já em risco de colapso e outros, digamos, a entrarem nesse risco. Agora, pelo menos até março de 2021, não haverá sinistro. E, portanto, a banca está relativamente sossegada. Aparece com os primeiros estragos. Enfim, nós temos visto os resultados do primeiro semestre da banca, em muitos sítios já aparecem bastante abaixo do que eram anteriormente, mas não é nada para o que se anuncia na banca no momento em que as moratórias acabarem. E, portanto, é preciso manter as moratórias e, provavelmente, nós teremos que sair das moratórias lentamente, sob pena de arranjarmos um problema monumental na banca. Acho que é muito importante, nesse momento, saber distinguir entre aquilo que já estava morto ou condenado à morte e aquilo que estava com saúde e passa mal por causa da pandemia. E o que estava condenado à morte tem que se deixar morrer e, portanto, aí a moratória não vai resolver nada. Esconde o problema, mas não vai resolver nada. E agora, para as empresas que estavam, enfim, razoavelmente bem e que estão a sofrer com a pandemia, eu acho que é vital que as moratórias sejam prolongadas. As moratórias no pagamento à banca e também as moratórias no pagamento dos impostos. Porque há áreas de atividade, por exemplo, se eu olhar para a hotelaria e para a restauração, se o Estado português
vezes exigir o pagamento atempado dos impostos, acaba com as empresas. Portanto, não será o Estado o detonador das falências, porque as empresas não têm condições para pagar. E, portanto, essa questão que incide na tesouraria, enquanto a tesouraria não acabar, a empresa está viva. E, portanto, essas medidas que incidem na tesouraria são muito importantes, em meu entender. A moratória do crédito bancário para as empresas, enfim, com um mínimo de viabilidade, e a moratória no pagamento dos impostos, sobretudo naqueles setores que estão mais atingidos. Eu destacaria a hotelaria e a restauração. Isto parece-me é uma primeira abordagem. A segunda abordagem, eu tenho acompanhado, dizia eu, a segunda medida muito importante é o layoff. O layoff, digamos assim, que é uma medida, eu para lhe dizer a verdade, admiro como é que a esquerda mais ortodoxa em Portugal, a SUPC e o Bloco, conviveram com o layoff. Porque este layoff é uma medida, eu acho que magistral, porque, repara, o salário é reduzido. Portanto, os trabalhadores pagam, e pagam fortemente, porque vem o seu salário reduzido. Nos salários mais baixos, o salário mínimo, julgo que não. Mas, a partir daí, o salário é reduzido. A Segurança Social paga uma parte, a empresa vê-se muito aliviada. Eu acho que isto é uma medida magistral, sobretudo pela simplicidade que foi introduzida no acesso a este mecanismo. Não é o layoff convencional, é o layoff simplificado. A partir deste momento não se sabe muito bem o que é que vai prevalecer. Mas eu acho que se anuncia uma medida em que eu vejo um enorme potencial. É que o layoff passará a pagar a redução do tempo de trabalho. Ou seja, a ideia já não é pagar a pessoas para estarem em casa em permanência, a ideia é, através do layoff, acomodar reduções de horários de trabalho. E isto, portanto, as empresas têm que estar a trabalhar, não trabalharão, digamos, na íntegra porque não tem mercado para isso e, portanto, os trabalhadores não ficam uns em casa e outros na empresa, ficam todos a trabalhar, só que não ficam a trabalhar às 8 horas convencionais. E, portanto, continuará a haver alguma redução salarial, o Estado continuará a comparticipar, a empresa continuará, digamos assim, protegida porque não terá que pagar a folha salarial por inteiro e eu vejo nisto um grande potencial porque a partir deste momento não é preciso dizer que tem que ter uma quebra de 40% da faturação ou dizer que os que tiverem quebra de 70% têm que ser apoiados excepcionalmente. Como é evidente, quem tem uma quebra de 60% da faturação terá a maior parte, os trabalhadores nem sequer têm 2 horas por dia para trabalhar, portanto serão a maior parte do seu tempo em casa. Mas a partir daí, porque é que só se apoia quem tem uma quebra de 40? Pode ter uma quebra de 30 ou uma quebra de 20, tem menos, a redução do horário de trabalho não é tão grande e o Estado continua a participar. Eu acho que esta passagem, digamos assim, de pagar salário de pessoas em casa, de layoff sob a forma de pessoas em casa, para layoff sob a forma de pessoas a trabalharem menos horas, permite aqui uma gradação em que eu vejo o maior potencial, assim o Governo queira. Portanto, um layoff mais graduado, mais gradativo, com as pessoas a trabalharem, ainda que menos horas, porque o mercado não o consente, e as moratórias no crédito bancário, para as empresas viáveis e no pagamento dos impostos, sobretudo nos setores que estão mais agredidos. Nuno Fernandes Tomás, já agora era importante também ouvir a vossa opinião, a sua e de João Duque, sobre estas questões e as prioridades que são necessárias para já. Muito bem, Júlio. Então, dizer o seguinte, é claro que o documento do professor António Costa Silva é interessante, pensa Portugal a longo prazo e tenta gerir, ou tenta, de certa maneira, jogar com os timings dos fundos europeus que virão aí nos próximos anos. Mas, como já foi dito aqui, é essencial pensar no curto prazo. E o nome do jogo é sobreviver. É este o nome do jogo que estamos a jogar. E para sobreviver é preciso ter liquidez. E para não falar, inclusivamente, que os estímulos que os próprios Estados-membros desta União Europeia têm aprovado, cada um per si, independentemente dos fundos ou do plano de recuperação europeu, são muito maiores do que Portugal aprovou. Portanto, o Governo vai ter que aparecer com outras medidas, além do que o professor Daniel Bessa disse, que eu concordo, vai ter que haver uma extensão legislatória, isso eu não tenho dúvida nenhuma, até para impedir, eu diria, tempos outra vez muito difíceis para o setor financeiro, e eu
passei esses tempos lá, quando fui vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, portanto sei bem o que é uma banca em agonia, e uma banca em agonia, não há uma economia forte sem ter uma banca sólida. Claro. Portanto, para evitarmos isto e este tipo de situações, temos que atuar já. E aí o Governo vai ter que aparecer, a meu ver, com mais estímulos para nós termos uma ideia, ou para os telespectadores terem uma ideia. A Alemanha é um país com empresas, com tecido empresarial capitalizado, com dimensão e com boa qualidade de gestão, quer dizer, aprovou estímulos no montante de quase 25% do seu PIB. Isto dá-nos uma ordem da grandeza. Nós temos de fazer, a meu ver, muito mais nesta fase, nos próximos meses. Temos que aparecer com outras medidas. Eu, para mim, é bem claro, e tenho defendido esta cruzada, que a recapitalização é fundamental para o tecido empresarial português. Eu, aliás, tive a ousadia, no contributo que fiz para o livro, de aparecer com um programa que chamei dos 3 R's. Recapitalizar e reestruturar PMEs industriais para as regenerar. Eu acho que é fundamental criar mecanismos de capitalização, e é nisso que o Governo já devia estar a trabalhar. Já começa, inclusivamente, a aparecer. O Fundo Europeu de Investimento apareceu com uma linha, o IFD, o Banco de Fomento está finalmente em constituição para suprir falhas de mercado e poder, com isso, também capitalizar algumas empresas, espero eu, seja essa uma das consequências do Banco de Fomento. Agora, através da Caixa Geral de Depósitos, através do Banco de Fomento, criar fundos de capitalização, fundos de fundos, para podermos fazer face a um dos maiores problemas das empresas portuguesas, que é a falta de capitalização, para não falar também da falta de dimensão e também da falta de qualidade de gestão, embora não seja muito popular dizer isto. É isso que nós temos que começar a atacar já também. Mas como há pouco referimos, o tema neste momento é liquidez, liquidez, liquidez. E é fazer com que as empresas e a família, no final da cadeia, as famílias sobrevivem. É isso, basicamente. João Duque. Bom, deixa-me só acrescentar mais 2 ou 3 ideias que eu acho que podiam fazer algum sentido. Já falámos aqui, ou já falei aqui, aquela iniciativa que o governo britânico teve para estimular o canal da restauração, da hotelaria, e fazer esse tipo de experimentação em Portugal, que era deixar na capacidade das pessoas um montante que podiam gastar e, através desses vouchers, digamos assim, poderem estimular diretamente aqueles que selecionavam para comprar e para estimular. Por outro lado, acho que era importante também chamar as pessoas aos locais de trabalho, porque, como disse o Daniel, e muito bem, uma pessoa, quando se desloca ao local de trabalho, tem a oportunidade para consumir fora de casa, ou porque almoça fora, ou porque entra num café, ou porque entra num quiosque e compra isto e compra aquilo. E, portanto, de facto, há uma dinâmica de consumo que é importante, e era importante que essa dinâmica de consumo se fizesse com base na escolha das pessoas, para também voltar digamos, a reanimar aqueles que já tinham sucesso e distinguir e deixar aqui bem claro o que é que estava em condições de sobreviver e quem já não estaria em condições de sobreviver e, portanto, podia, no fundo, quase que era naturalmente selecionado para ser deixado cair e, portanto, não ter apoio. Aliás, o mesmo se devia ter feito, por exemplo, no apoio à comunicação social. A forma como foi feito o apoio à comunicação social foi uma forma direta, centralizada, com base em critérios que, ao que parece, não eram muito claros, podia ter sido feita de uma outra forma, dando às pessoas a capacidade de sentirem que são elas que estão a escolher onde é que querem gastar o voucher para adquirir a informação que obtêm. De forma direta ou de forma indireta, mas que de alguma forma as pessoas sintam que estão elas a comprar. E quem compra informação, primeiro financiada, habitua-se e ganha uma noção diferente sobre o valor daquilo a que tem acesso. E portanto, aliás, isso até permite mais tarde que se faça o chamado desmame, não é? Que é deixar as pessoas deixarem de ser tão apoiadas
por via central, mas serem financiadas pelo próprio. E, portanto, as pessoas começam a habituar-se a pagar por aquilo que é importante. Se nós queremos ter órgãos de comunicação que fazem, digamos, a busca da informação e que a servem de forma honesta, não enviesada, nós temos que a pagar. E temos que perceber que esse pagamento deve ser feito de acordo com as nossas escolhas individuais e não, se calhar, com quem tem um critério que depois não se sabe qual é e que às vezes é muito nebuloso. E, portanto, eu acho que estas formas podiam ser formas originais, mas a estimular, de maneira que pudéssemos voltar a fazer esse tipo de dinâmica ao consumo. É claro que o Nuno falou do problema, porque é que nós só temos estes fundos e estas formas quase que muito frugais de apoiar as empresas em Portugal. É porque, infelizmente, não temos capacidade para ir mais longe. Deixámos que o período de vacas gordas que atravessámos fosse um período muito dedicado ao controle de uma das variáveis, que estava muito desequilibrada, que era o déficit público, mas ficámos ainda com outra muito desequilibrada, que é a da dívida, e que agora vai explodir outra vez, e que, a menos que os outros nos acompanhem também de uma forma substantiva, se nós ficamos demasiado fora daquilo que é o espectro dos países da União Europeia em termos de rácio de dívida por PIB, vai ser ainda mais difícil o período que atravessamos e por isso se compreende, digamos assim, aquela forma quase muito humilde e de mão estendida que o Sr. Primeiro-Ministro andava a fazer há 2 semanas atrás, sentindo que se lhe faltassem estes fundos, não tinha nada para acudir à nossa incapacidade. João Duque, é só 1 minuto, já vamos com 53 minutos, só tenho mais 3 minutos. Começo por si, num minuto. Isto pode ser uma oportunidade ou podemos voltar a desperdiçar o futuro? Não, será seguramente uma oportunidade e os portugueses acho que devem encará-la com muita seriedade e, portanto, exigir o maior dos escrutínios e o maior dos rigores na aplicação dos dinheiros que aí vêm. Portanto, o que se exige é transparência e rigor, prestação de contas. Nuno Fernandes Tomás. Eu exatamente na mesma linha com o João, que disse muito bem, um grande escrutínio à aplicação destes fundos, porque esta, eu não gosto de dizer que será a última oportunidade, mas será com certeza uma das últimas oportunidades. Os fundos bem aplicados pode ser o game changer para a nossa economia. Eu quero ser otimista e acreditar nisto. Portanto, o escrutínio tem que ser enorme. Sr. Daniel Bessa. Parece que vou ser o último. É o último. E não vamos terminar muito bem. Então. Não vamos terminar muito bem, porque eu vou alinhar com os meus colegas no sentido que é uma enorme oportunidade. Mas eu dizia, é um dos pontos aí da minha passagem pelo livro, eu não estou certo se o mundo vai mudar tanto como se está a imaginar. Mudará alguma coisa, mas não sei se vai mudar tanto como alguns gostariam que mudasse. E Portugal seguramente ainda mudará menos. Portanto, é por isso que eu digo que o final não é assim muito auspicioso. Eu acho que é uma grande oportunidade, mas eu não sei se nós mudaremos o necessário para aproveitar. Nuno Fernandes Tomás, João Duque, professor, peço desculpa, estávamos aqui mais 1 hora seguramente a falar, porque havia muito para dizer, mas acabou o nosso tempo, mas o vosso contributo foi extraordinário. Muito obrigado aos três. Obrigado pela vossa disponibilidade. Um grande abraço. Ficou aqui esta conversa com 3 especialistas. Há um futuro que temos pela frente. Vamos ver o que aí vem. Boa noite.